A mulher vai se casar com um grande empresário amanhã. Mas na noite anterior, ela acabou de sair dos braços do seu namorado. Claramente, isso estava dizendo ao homem que ela não queria mais vê-lo, pois seu sonho de ser uma esposa exemplar e mãe só poderia ser realizado com um homem rico e poderoso, um grande empresário. Ela foi levada pelo empresário, que a tratou como uma princesa, e ela, então, se tornou a rainha. Mas, em um prédio do outro lado, um par de olhos estava observando atentamente tudo o que acontecia na mansão. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! No dia seguinte, uma carta misteriosa foi entregue às mãos do ex-namorado da mulher. Dentro, havia a escova de dentes da filha dele e um relatório de exame. Quando ele abriu o relatório, ficou chocado ao descobrir que, de alguma forma, tinha uma filha. Sem perder tempo, ele foi à escola de Yanzen, a filha, e ao vê-la hesitante na calçada enquanto aguardava o semáforo, ele ficou 100% certo de que aquela menina era sua filha, pois ambos tinham o mesmo problema de daltonismo, uma condição hereditária na família. O amor de pai transbordou e ele imediatamente a abraçou, jurando que faria de tudo para ficar com ela. No entanto, seu advogado o alertou de que, se fosse casado com a mãe, a criança seria considerada deles, independentemente da relação de sangue. A única esperança era que os dois se divorciassem. Ansioso para se tornar pai, o homem chamou Yanzen. No entanto, quando confrontado, Yanzen manteve uma expressão inocente e o homem, furioso, o agarrou pelo pescoço e o pressionou contra a parede. Ele percebeu que Yanzen, que vivia uma vida de luxo, nunca aceitaria um divórcio. No dia seguinte, durante a reunião de pais da escola da menina, o homem apareceu sem ser convidado, mas acabou se encontrando com o grande empresário. Ele decidiu, independentemente do poder do empresário, lutar por sua filha e fazer tudo o que fosse necessário. O grande empresário parecia saber o que estava acontecendo. Ao observar o movimento crescente entre as duas pessoas, a professora no palco percebeu que finalmente a vingança que havia planejado por anos estava prestes a começar. Anos atrás, ela foi torturada pelos valentões da escola com um aparelho de água quente, e o principal responsável era Yanzen, que agora se casara com um grande empresário, e seu ex-namorado estava envolvido. Ela se ajoelhou e pediu para que a deixassem em paz, mas sua súplica só aumentou a crueldade dos valentões. Ela denunciou os abusos ao professor, mas o filho dos poderosos foi protegido, e o professor, comprado, a agrediu. Ao tentar fazer um boletim de ocorrência, percebeu que o poder do empresário cobria tudo, tornando suas tentativas inúteis. Finalmente, em uma manhã fria, ela começou a caminhar em direção à parte mais profunda do rio. Mas, nesse momento, viu uma idosa, também tentando tirar a própria vida. A bondade de Dong a levou até a mulher, e com grande esforço ela conseguiu puxá-la para fora da água. Sentindo o frio da água, a idosa mudou de ideia, dizendo que, em vez de morrer naquele dia gelado, poderiam esperar pela primavera. No entanto, o inverno frio foi difícil de suportar. Suas feridas pareciam estar sendo devoradas por milhares de formigas. Mesmo sem roupas, deitada na neve, ela não sentia mais frio. Incapaz de suportar a dor, Dong pediu para ser transferida da escola, alegando que o bullying sofrido havia afetado sua saúde mental. Essa decisão impactou negativamente a carreira do professor, mas ele a espancou. A mãe da líder dos valentões da escola pagou uma grande quantia para que a mãe de Dong, como tutora, reenviasse o pedido de transferência. Com o dinheiro, ela fugiu e cortou os fundos para a filha. Assim, Dong começou a trabalhar enquanto estudava. Sabendo que a líder dos valentões tinha o sonho de ser uma esposa exemplar, Dong, furiosa, foi até o local onde havia sido humilhada e, ao receber confirmação, também revelou seu sonho. A partir daquele momento, a frase "esperar até o inverno para morrer" a trouxe de volta do abismo. A vontade de vingança se tornou o catalisador que transformaria sua vida. Enquanto trabalhava e estudava, Dong não desperdiçou seus esforços. Anos depois, conseguiu ingressar na universidade. A ex-líder dos valentões, agora uma conhecida apresentadora de meteorologia, casou-se com o grande empresário e realizou seu sonho de ser uma esposa exemplar. Quando soube que o empresário He Dong gostava de Go, jogo de tabuleiro, ela começou a praticar arduamente. Durante o período de treino no jogo de Go, ela encontrou o mestre dos jogos, ou Hushen, e decidiu fazer de Hushen seu mentor. O tempo passou, e depois de meses de intenso treino, suas habilidades no jogo de Go se aperfeiçoaram a ponto de se tornar um jogador excepcional. No clube de Go, ela fez um penteado alto e, com sua habilidade impressionante, atraiu uma grande multidão de espectadores, incluindo o grande magnata. Enquanto seu adversário ainda estava tentando encontrar uma estratégia, Dong lhe disse que ele já havia perdido por 10 pontos. O magnata olhou atentamente e percebeu que não havia pontos a mais ou a menos, exatamente 10. Ela ganhou com sucesso 20.000 yuan e a ajuda do homem. O magnata tentou iniciar uma conversa, mas Dong não lhe deu atenção, nem sequer olhou. De volta a casa, o magnata refletia sobre a partida que acabará de jogar.
Ele não conseguia entender por que Donwen, tendo tantas chances de derrotar o adversário, havia esperado até o final para vencê-lo. Naquela noite, Yanzen foi ignorada pela primeira vez pelo marido. Desde então, todos os dias, o magnata passava pela mesma rua, esperando vê-la, mas nunca conseguia. Quando ele estava prestes a desistir, uma figura familiar passou por ele. Seus longos cabelos balançaram com o vento e quase tocaram o magnata. Ele não hesitou mais e seguiu a figura até alcançar Donwen. Ele percebeu que Donwen não era diferente dos outros oponentes, e até perdeu mais rapidamente. Com a crescente curiosidade, o magnata, normalmente reservado, decidiu falar. Ele queria saber tudo sobre Donwen. Donwen, no entanto, não respondeu de imediato. Depois de receber o dinheiro, Donwen se preparava para sair, mas o homem a chamou. Ele ofereceu 50.000 yuan para uma nova partida. Donwen alcançou seu objetivo. Ela finalmente havia chamado a atenção do magnata, um passo a mais em seu caminho de vingança. Após o evento, Donwen foi até uma loja de conveniência para comprar comida, e, como ela havia previsto, o magnata seguiu, pois esse era o caminho de volta para a casa dele. Donwen sabia disso e o deixou seguir, garantindo assim que o magnata tivesse tempo para se aproximar, talvez, jogar mais uma partida de gol com ele. Certa manhã, Yanzen recebeu uma ligação de sua filha, dizendo que a escola havia contratado um novo professor, chamado Wen Donwen. Yanzen ficou surpresa e correu até a escola. A garota, que havia sido humilhada por ela no passado, agora era professora da filha de Yanzen. Mas com a enorme influência do magnata, Yanzen não se sentiu ameaçada. No entanto, uma mensagem assustadora fez seu sangue gelar. O professor que havia colaborado com ela no bullying de Donwen anos atrás morreu de maneira misteriosa. O grupo de agressores discutia sobre quanto cada um deveria contribuir para os custos do funeral. Foi a primeira vez que Yanzen recebeu uma ameaça de morte e ficou aterrorizada. Ela usou seus contatos para pedir ao diretor da escola que demitisse Donwen, mas o diretor revelou que Donwen foi designado pessoalmente pelo presidente do conselho escolar e que ele não tinha autoridade para tomar tal decisão. Yanzen não sabia sua busca por justiça, mas não teve ela encontrou informações cruciais, incluindo ao passar pela sala de aula de drogas, ela viu Donwen de pé atrás da filha, bullying e detalhes sobre o envolvimento de outros membros do grupo. Segregatos ilícitos. A filha da Yanzen, a antiga líder do grupo de bullying, tinha uma deficiência de percepção de cores, tal como a própria Yanzen. Donwen começou a reunir informações, determinada a expor Yanzen. Ela se lembrou da agitação provocada por Yanzen e seus amigos, os antigos agressores, e se preparava para dar a volta por cima. Myung-woo era um homem sem poder ou influência, sempre vivendo como um parasita ao redor dos 3 membros da elite do grupo de agressores, sonhando em ser amigo deles. No entanto, as barreiras sociais eram intransponíveis, e por anos ele foi tratado como um cachorro por aqueles 3. Percebendo essa fraqueza, Donwen revelou um segredo chocante. Anos atrás, eles também haviam intimidado outra garota, que, incapaz de suportar o tormento, acabou cometendo suicídio ao pular de um prédio. Porém, a verdade era que ela foi empurrada. Quando Myung-woo perguntou quem era o culpado, Donwen exigiu algo em troca dessa informação. Ansioso, Myung-woo não desapontou Donwen, trouxe registros que mostravam a compra de drogas por Lee Sa-ha, a terceira figura do grupo de agressores, e ainda roubou o celular pessoal de outra cúmplice, conhecida como Grande Irmã. Ao descobrir que Yeon-jin era culpada pela morte da garota, Myung-woo, sem sequer garantir provas concretas, correu para chantagear Yeon-jin. Ele pediu bilhões de won e até fez exigências indecentes, como favores íntimos. Yeon-jin, filha de uma família de prestígio, nunca havia sido humilhada dessa forma. Furiosa, ela agarrou uma garrafa e o atacou. Com as informações de Myung-woo em mãos, Donwen então se voltou para a Grande Irmã, cuja vida estava longe de ser ideal. Vinda de uma família pobre, ela sonhava em se casar com um homem rico. Apesar de finalmente conquistar um pretendente, sua futura sogra tratava com desprezo, exigindo exames pré-nupciais, documentos familiares e até um diploma universitário. Em um dia em que Grande Irmã estava tentando agradar sua sogra, Donwen apareceu de surpresa. Para piorar, Donwen revelou ser uma velha amiga da sogra dela. Temendo que Donwen arruinasse seu casamento, Grande Irmã correu até ela e se ajoelhou, pedindo desculpas pelas agressões passadas. Alegou que havia sido forçada pelo líder do grupo e que, se desobedecesse, teria o mesmo destino que Donwen. De repente, Donwen pegou uma barra de ferro do chão e ameaçou Grande Irmã, que começou a gritar, dizendo que, se perdesse seu casamento, sua vida estaria arruinada, pois já havia deixado seu emprego como comissária de bordo. Percebendo que súplicas não funcionariam, Grande Irmã tentou adotar uma postura agressiva. Mas Donwen simplesmente jogou o celular perdido dela, que havia sido recuperado. Desesperada, Grande Irmã sabia que o telefone continha registros comprometedores de quando ela atendia passageiros especiais como comissária de bordo. Se sua futura sogra descobrisse, sua reputação estaria destruída. Contudo, Donwen decidiu perdoá-la. Isso não foi um ato de bondade, mas porque Donwen ainda precisava dela. Enquanto isso, em um quarto, uma mulher estava se contorcendo de dor por causa da abstinência de drogas.
Era Lisa Ha, a terceira figura do grupo de agressores. Ela pediu para seus pais a mandarem para a Holanda, pois lá a diluição de farinha era legal. Sendo filha de um padre, seu pai não sabia como lidar com isso e, por isso, a levava toda semana para a igreja. Foi em uma dessas visitas que ela recebeu, de repente, uma mensagem de Wen Dongwen com algumas fotos. Dongwen havia deixado drogas em uma sala de construção da igreja e convidou Sara a usá-las. Como poderia ela resistir a essa tentação? Depois que Sara foi embora, Dongwen enviou uma mensagem ao grupo da igreja, convidando-os a assistir ao que aconteceria na sala de construção. Assim, os fiéis começaram a se espalhar, uns transmitindo aos outros, e logo todos estavam indo para lá. Depois de usar as drogas, Sara entrou em um estado de alucinação, sentindo-se cada vez mais distante da realidade, sua conduta se tornando mais errática. Quando uma confusão começou, a multidão se reuniu do lado de fora, e as pessoas começaram a gravar a cena absurda. Ninguém esperava que a filha do grande pastor fosse, na verdade, uma hipócrita. Ao mesmo tempo, Dongwen fez com que alguém postasse anonimamente uma história sobre bullying escolar envolvendo uma apresentadora de meteorologia. Embora não tivesse nomes, o artigo continha todas as provas de bullying que Dongwen havia reunido desde os 18 anos, incluindo como Yanzen maltratava os outros, até matando algumas pessoas. A força da internet foi imensa e, rapidamente, as pessoas começaram a suspeitar de Yanzen. Duas notícias pesadas dominaram as manchetes, mas, afinal, a foto da filha do grande pastor caída no chão, com uma história comprovada, acabou abafando o escândalo de Yanzen. Nesse momento, a grande garota, Dabu Mei, também foi chamada para agir. Dongwen pediu a ela que espalhasse a ideia de que tudo isso era culpa de Yanzen, pois, naquela época, as notícias sobre o bullying de Yanzen estavam se espalhando pela internet. Ela aproveitou a história da filha do pastor usando drogas para desviar a atenção do bullying escolar. No entanto, ninguém imaginava que a garota loira, de forma tão ingênua, não perceberia tal plano. Enfurecida, ela perdeu a razão e, sem pensar, publicou na internet os vídeos de Yanzen praticando bullying no ensino médio, incluindo até vídeos de Yanzen cometendo homicídios. Logo, as ações malignas de Yanzen, que antes eram apenas suspeitas, se tornaram uma certeza. Durante o funeral de Sam Mingu, o grupo de agressores se reuniu, e a situação gerou uma grande tensão entre eles. Rapidamente, Sara e Yanzen começaram a brigar. No meio da confrontação, as mentiras de Dabu Mei foram desmascaradas. Envergonhada, Sara não aguentou mais. Com lápis de alta qualidade que usava para prender o cabelo, a espetou profundamente na garganta de Dabu Mei. Com isso, o grupo de agressores foi praticamente destruído. Enquanto isso, o plano de Dongwen estava se aproximando do fim. Quando Yanzen finalmente caiu em suas armadilhas, Quan Zaijun ficou ainda mais desesperado para recuperar sua filha. Ele foi direto até o grande magnata para confrontá-lo, mas acabou sendo brutalmente espancado. Naquela noite, ao descobrir que Redaoen pretendia levar sua filha para estudar no exterior, ele correu até o local de trabalho de Redaoen para encontrá-la. No carro, ele colocou colírio, mas seus olhos começaram a arder. Descobriu-se que o colírio havia sido trocado por Dabu Mei sob a orientação de Dongwen. Enquanto ele gritava de dor, um grande caminhão apareceu e o atropelou. Depois daquele dia, Quan Zaijun desapareceu, e as pessoas só encontraram seu carro destruído. Havia apenas uma pessoa no mundo que sabia para onde ele havia ido. Antes de morrer, ele fechou os olhos e tocou o alto de um edifício de construção, quando foi empurrado suavemente para dentro de um fundo de concreto. Sua vida, marcada por um constante céu cinza, terminou quando ele caiu na escuridão eterna do concreto. O destino final de Yanzen foi a solidão na prisão, onde, no canto de sua cela, ela se sentava e, como no passado, transmitia o clima para suas companheiras de cela, assim como ela forçava as garotas a dançarem para ela quando era criança. A visita de Dongwen foi a conclusão perfeita para sua vingança. Ela disse a Yanzen que ela deveria se sentir injustiçada por sua prisão. Na verdade, a morte de Sam Mingu tinha algo de oculto. Quando Yanzen saiu para encontrar alguém para limpar a cena, ouviu-se um grito de socorro de Sam Mingu vindo da sala ao lado. A jovem de plantão, ao abrir a porta para investigar, foi agarrada por Sam Mingu, que, ao se lembrar dos abusos que ela sofrerá, pegou uma garrafa de vinho do chão e lhe deu uma facada. Esse foi o verdadeiro motivo da morte de Sam Mingu. Também, durante o período do ensino médio, ela foi uma das vítimas de bullying de Yanzen. Ela rapidamente encontrou Dongwen, que lhe disse para colocar a garrafa de volta no lugar e que o verdadeiro culpado ainda seria Yanzen.